E aí, galera, tudo bem? Estou voltando aqui agora para falar um pouco sobre trabalho termodinâmico, tá? Vamos falar um pouco sobre a energia que o gás utiliza para expandir o seu volume, para empurrar a tampa do pistão ou do êmbolo, né? Para poder ocupar um espaço maior. Então, o gás, quando sofre um aumento de volume, ele está realizando um trabalho, ele está usando energia através da energia das suas moléculas, né? Em movimento. Então, aqui eu vou expor alguns slides que a gente é, vai utilizar como caminho, né, como direcionamento aqui para a gente estudar um pouco mais sobre o trabalho termodinâmico, beleza? Então, vamos lá. Aqui temos Estudo dos Gases, parte 3, Trabalho Termodinâmico. Eu sou o professor Luiz Antônio, vamos comigo. Esse símbolozinho aqui, ó, que está aqui na tela, parece uma letra T, um J, sei lá, né? Isso é a letra tau, a letra grega chamada tau. Essa letra representa o trabalho realizado na física, né? Quando vai calcular essa energia chamada trabalho, a gente usa a letra tau. Então, eu coloquei aqui para deixar bem explícito, porque ela pode aparecer no meio dos slides, né? Vai aparecer. Então, vamos lá? Dando continuidade aqui. Em física, o trabalho é energia usada para realizar um deslocamento quando nós fazemos uma força, empurrando algum objeto. Então, quando eu empurro uma cadeira na minha casa e essa cadeira se move, eu estou usando a energia que vem do meu corpo, né? Essa energia chamada trabalho, essa energia que vem do alimento que eu comi. Eu me alimentei, essa energia ficou acumulada no meu corpo. E quando eu empurro um objeto, eu estou usando energia. Eu estou entregando a esse objeto energia para que ele possa se deslocar através da força que eu estou fazendo. Beleza, gente? Então, o trabalho em física é isso. Energia usada para gerar um deslocamento. E isso acontece por meio de uma força que eu realizo nesse objeto, em alguma coisa, né? Então, para ilustrar a situação, uma pessoa empurrando aqui um armário, né? Ela está realizando aqui um deslocamento, está fazendo uma força nesse armário. Ó. O armário está sofrendo uma força para frente e o objeto está se deslocando por conta dessa força. Essa força está proporcionando esse deslocamento, beleza? Então, o trabalho realizado é essa formulazinha que eu vou botar aqui embaixo. Ó. Força multiplicado pelo deslocamento. A força é 10 newton, o deslocamento é 2 metros, então seria 10 vezes 2, daria 20 joules, ok? Então, isso é o trabalho mecânico, né? A definição inicial de trabalho ali na parte da física da mecânica. Só que a gente está trabalhando termodinâmica agora, estudo dos gases. Como que o gás realiza um trabalho? O gás ele empurra a tampa do êmbolo. Então a tampa se move, realiza um deslocamento, aumentando o volume interno. Então quando o gás realiza trabalho, ele está aumentando o seu volume, né? Está usando energia para isso, através da força que as partículas exercem durante as colisões com a tampa do recipiente, ok? Então, vamos falar um pouco melhor sobre o assunto. Quando a tampa de um êmbolo desloca, aumentando o espaço interno, que é o volume, ó, a tampa do êmbolo aqui, esse objeto vermelho aqui, ó, ela se move para cima por conta da força interna que as partículas exercem por meio da pressão aqui, né? Então, nesse caso, a gente diz que o gás realizou um trabalho. E, por uma convenção de sinais, a gente vai usar esse trabalho como positivo. Trabalho realizado pelo gás, quando o volume expande, é trabalho positivo, convenção de sinais, tá, gente? Quando a tampa desce, é porque algo pressionou esse gás para baixo aqui, ó. Veja uma força externa aqui, por exemplo, pressionando a tampa do êmbolo para baixo. Contrário ao que o gás quer fazer, porque normalmente o gás quer sempre se espalhar, né? Se expandir. Se ele está sofrendo uma compressão aqui, ele está sendo pressionado para baixo, então o trabalho realizado pelo gás na tentativa de evitar é um trabalho negativo, né? Porque o trabalho realizado pelo gás, o gás está tentando evitar essa compressão, né? Então, logicamente, esse gás ele está sendo comprimido. Então, o trabalho realizado nesse caso aí pelo gás é negativo, porque ele está tentando evitar essa compressão, porque a tendência de todos os gases é se espalhar, é expandir, né? Então, o trabalho realizado pelo gás nessa situação, pela convenção de sinais, é um trabalho negativo, beleza, gente?
Então, o que é o trabalho termodinâmico, gente? O trabalho termodinâmico é energia utilizada pelo gás na sua variação de volume. Se o volume aumenta, o trabalho realizado é positivo. Se o volume diminui, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Ok? Então, vamos dar continuidade. Quando a pressão interna do gás aí gera uma força capaz de empurrar a tampa do recipiente, de onde vem essa energia que a gente está chamando de trabalho, né? O que é isso? Por quê? De onde vem? Por que essa energia está ali? Essa energia, gente, ela está relacionada com o movimento das partículas, porque as partículas estão colidindo com o recipiente e com a tampa dele. Então, observa nessa figura aqui, ó. Essas partículas, quando colidem aqui na tampa do recipiente, essas partículas, elas simplesmente exercem uma força, empurrando esse êmbolo, essa tampa desse recipiente para cima, não é? Então, quando essa força gera um deslocamento, está realizando um trabalho. Essa energia vem de onde? Vem da energia de movimento dessas partículas, porque se elas estão se movendo, então elas colidem. E são essas colisões que fazem com que a tampa possa se deslocar. Beleza, gente? Então, está relacionado com a energia cinética das moléculas do gás, esse trabalho, né? Isso seria energia cinética das moléculas se transformando em trabalho, ou seja, empurrando essa tampa para cima, ok? Então, é daí que vem esse trabalho realizado pelo gás. Matematicando, né? Como eu gosto de falar às vezes, para calcular o valor do trabalho, professor, como é que eu faço? Ora, o caminho normal, o caminho a se seguir quando queremos calcular esse trabalho é calcular essa área que está abaixo da curva de transformação. Aqui tem uma curva de transformação de um estado, gráfico de pressão por volume, gente. Não esqueça, hein? Não é qualquer gráfico. No gráfico de pressão por volume, no diagrama PV, como a gente costuma dizer, a curva de transformação, abaixo dela tem uma área aqui, que eu deixei pintada de azul. Ó. Se você calcular essa área, você está calculando exatamente essa energia chamada trabalho, que o gás realizou a passar do estado A para o estado B. Ok, gente? Observa que tem uma setinha indicando aqui a transformação. Do estado A tinha um certo volume, no estado B o volume é maior, porque está mais à frente, ó, na linha do volume. O ponto B está mais à frente do que o ponto A. Significa que nessa transformação aqui, o gás aumentou de volume. Então, é um trabalho positivo, gente. Se essa setinha fosse no sentido oposto, seria uma redução do volume. O gás estaria indo do estado B para o estado A. Seria um trabalho negativo, porque seria uma redução do volume, porque de B para A o volume diminui. Ok, gente? Então, está aí o método usado para calcular. Na verdade, gente, quando eu digo que é calcular a área abaixo da curva, existe uma operação matemática chamada integral, que é uma operação matemática que se estuda no ensino superior. Então, como se calcula o trabalho? De uma maneira mais criteriosa, o trabalho é a integral da força realizada em produto escalar com um deslocamento que vai ocorrer devido a essa força. Ok? Na termodinâmica, o trabalho seria a integral da pressão vezes o volume. Mas não quero me prender nisso, porque essa é uma aula voltada para o ensino médio. Então, gravem apenas o seguinte: o trabalho vai ser sempre a área abaixo da curva de transformação termodinâmica num diagrama de pressão por volume. Ok? Beleza. Então, vamos aqui adiantar. Transformação isovolumétrica. A gente já viu esse gráfico na aula anterior, na parte de estudo dos gases, parte 2. Eu já coloquei esse gráfico aqui. Observa que na transformação isovolumétrica, gente, o trabalho realizado é zero. Por quê, professor? Dois motivos. Primeiro, vamos pela matemática. Qual vai ser o valor de uma área abaixo dessa linha? Não tem área nenhuma abaixo dessa linha. Então, se eu for calcular a área abaixo de uma linha, não vou calcular nada, é zero. Portanto, a área abaixo dessa curva aqui, ó, é zero. O trabalho realizado numa transformação isovolumétrica ou isocórica, né, como a gente chama, é zero. Ok? Isso é matematicando aí, né? Agora, falando fisicamente, ora, o que é o trabalho? O trabalho termodinâmico é a energia que o gás utiliza para mudar o seu volume. Se nessa transformação não há mudança de volume, então não há trabalho realizado. É simples assim. Ok, gente?
Beleza, então, continuando aqui, né? Ó, gente, essas coisas que eu coloco escrito aqui são resumos sobre o que eu estou falando e tudo, tá? Quem quiser dar uma pausa, dar uma lida, eu não vou ficar lendo o slide, porque senão não ia precisar de eu explicar, né? Cada um ia ficar só lendo aí os slides, né? Então, vamos lá, continuando o nosso processo, falei que esse slide serviu para explicar que numa transformação isocórica ou isovolumétrica, o trabalho realizado é nulo, pois não há mudança no seu volume, no volume do gás, né? Beleza, vamos continuar aqui o nosso processo. Agora, o trabalho na transformação isobárica. Gente, na transformação isobárica, a transformação isobárica é aquela transformação em que a linha de transformação aqui, ó, ela é paralela ao eixo X aqui, ao eixo onde está o volume, tá vendo? Por quê, professor? Porque nessa transformação aqui, ó, a pressão não muda. A pressão permanece a mesma o tempo todo. Beleza, gente? Como calcular a área abaixo da linha de transformação? Nesse caso é muito simples, gente. Nesse caso aqui é só calcular a área de um retângulo. Ó. Ou, dependendo, pode até ser um quadrado, né, a figura, dependendo dos valores aqui. E como calcular a área desse retângulo, professor? A base vai ser a diferença entre esses dois valores aqui de volume. Ó. Por exemplo, se aqui tivesse VB igual a 10, VA igual a 1. Então, a diferença de VB para VA seria 10 menos 1. Daria esse pedaço aqui de baixo, que é a base, que dá 9, daria 9, né? A altura seria esse valor de pressão aqui, ó. Se a pressão fosse 5, a altura seria aqui, ó. Essa parte do retângulo valeria 5. Então, como seria a área? A multiplicação dessa base, desse valor de baixo, do tamanho desse pedaço, com esse valor aqui lateral aqui, ó. Então, é o cálculo da área de um retângulo, base vezes altura, gente. Então, nesse caso, em transformações isobáricas, é só calcular a área abaixo da curva, que é um retângulo, e vai ser muito simples isso, beleza, gente? Vamos lá, então. Vamos dar uma continuidade. Aqui passou do estado A para o B. Professor, mas se passasse do B para o A, aí o volume estaria diminuindo de VB para VA. Seria uma redução do volume. O cálculo seria igual. Simplesmente você ia adicionar o sinal de menos no final da conta, porque seria uma compressão, né? Uma redução do volume. Então, o trabalho realizado pelo gás quando há redução do volume é um trabalho negativo. Beleza, galera? Continuando. Aqui, ó. Olha, apareceu aquela letra grega, tal, né? A formulazinha para calcular o trabalho, observa, gente. Essa é a transformação, nessa transformação a gente tem uma formulazinha simples para calcular o trabalho. Só vale para isobárica, tá, gente? Essa formulazinha que eu coloquei aqui embaixo. Por quê, professor? Porque se você observar, isso aqui nada mais é do que o cálculo dessa área. Ora, lembra que eu falei com vocês que essa diferença de volume aqui é a base, tá aqui, ó, a diferença do volume, né? A subtração desse número aqui, vezes a altura, que é essa pressão, esse valor de P aqui, ó, essa altura. Então, ó, base vezes altura. Então, P vezes ΔV, delta é variação, né? V, volume. Então, P vezes ΔV é o trabalho realizado pelo gás apenas em transformações isobáricas, gente. Não confunda, não pode usar em outras transformações, essa formulinha, tá? Então, a forma geral de calcular é a área do gráfico. Na transformação isobárica, você pode usar essa formulazinha aqui, que nada mais é do que a área do gráfico, né? Então, não é uma coisa nova. Vamos dar continuidade na transformação agora isotérmica. Olha só, gente, que interessante transformação isotérmica. Como eu já falei na outra aula, na parte 2, essa curva aqui, ó, se chama Nossa, confundi. Essa curva se chama isoterma, ok? O nome da transformação é transformação isotérmica. O nome dessa curva, dessa curvinha aqui, de transformação do estado A para o estado B, é isoterma. Beleza, gente? Então, como calcula essa área aí, professor? Nesse caso, o trabalho realizado pelo gás ia precisar usar aquela matemática que eu falei para vocês, um pouco mais rebuscada do ensino superior, a integral, né? Precisaríamos ter essa função descrita, essa hipérbole, né? Uma função matemática, e eu precisaria realizar a integral da pressão vezes a variação do volume, né? Então, eu não vou realizar aqui porque não tem no ensino médio esse cálculo, não é necessário, né? Dessa área. Então, só que eu quero que vocês saibam que o valor dessa integral aqui, ou seja, dessa área abaixo da curva, seria o trabalho realizado pelo gás, tá, gente? Então,
Não é uma coisa muito difícil. Quem for para trabalhar a parte de engenharia, física, ou até matemática no ensino superior, vai realizar essa conta aqui de uma maneira assim, com o pé nas costas. É uma integral simples de ser realizada, só não vou realizar aqui porque não cabe para o ensino médio. Vou deixar muito pesado a nosso slide, nossa aula para o ensino médio, né? Então, e essa é a situação da isotérmica, tá, gente? Continuando aí, o que temos agora é um exemplo, um exercíciozinho, onde eu coloquei aqui um problema. Certa massa gasosa contida num reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB, correto? O gráfico mostra o comportamento da pressão P em função do volume V, ok? O módulo do trabalho realizado pelo gás na transformação no trecho AB é D. Ou seja, ele quer saber o módulo, ou seja, o valor do trabalho realizado nessa transformação AB, gente. Aqui, ó. O que eu vou fazer, gente? Tem os valores ali, ó. Eu só vou calcular a área que está abaixo dessa linha. Mas, professor, você não mostrou numa situação desse tipo aí. Eu vou mostrar agora o que acontece. Todo mundo sabe que figura é essa aqui? Como diria meu filhotinho, logo que ele aprendeu a falar, eu ensinei para ele as figuras geométricas, né? Então ele falava trapézio zu. É um trapézio zu, essa figura aqui. Então você pode calcular a área do trapézio zu. Na verdade é um trapézio, né? Onde você tem a base maior, aqui você tem a base menor e a altura do trapézio. Mas para facilitar, eu prefiro sempre trocar essa figura por um triângulo e um retângulo. Eu vou mostrar para vocês. Veja bem, a área abaixo da curva AB. Triângulo vermelho, retângulo azul. Eu posso calcular a área do triângulo, a área do retângulo e somar as duas. E é o que eu vou fazer aqui para calcular o trabalho realizado pelo gás na transformação AB. Vamos lá comigo. Base vezes altura dividido por 2 é o triângulo vermelho. Retângulo aqui, azul, beleza? A área do retângulo é base vezes altura. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aqui. Vamos lá? Vamos lá, então. Triângulo, ó. A base desse triângulo vermelho, ó, vem aqui, acompanha comigo no mouse aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que vai do valor 20 até o valor 40. Então, a base vale 20. A altura desse triângulo vai do 10 ao 30 aqui, ó. A altura desse triângulo aqui também é 20. Então, a base é 20, a altura do triângulo também é 20 aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Essa é a parte do triângulo. Mais a parte do retângulo, que é só a base aqui do retângulo, vale 20. E a alturinha do retângulo aqui, ó, que vem do 0 aqui até o 10 aqui, ó. Então, a altura vale 10 do retângulo e a base dele vale 20. Então, 10 vezes 20 aqui também vai dar 200, né? Então, continuando aí, ó. Base vezes altura sobre 2 é 400 por 2. E base vezes a altura do retângulo vai dar 200. Continuando, a conta é muito simples. 400 por 2 dá 200. Somando aqui os dois, 400 joules de trabalho realizado pelo gás nessa transformação AB, gente. Olha que interessante, né? Uma transformação que envolve aqui a área do triângulo e a área do retângulo. Quem preferir, e eu deixo como exercício para quem preferir, usa a área do trapézio, como diria meu filho, né? Quando ele começou a falar já. Então, vamos lá, gente. Essa resolução é muito simples, né? Observem que não é um negócio muito complicado. Fisicamente falando, essa energia que o gás usou para expandir o volume de 20 para 40. Aqui, ó. Através dessa pressão que foi sendo reduzida, inclusive, né? Então, essa é a energia usada para isso. Vamos para uma próxima situação aqui. Nosso último problema dessa aulinha, que é um sistema aí que passa do estado 1 para o estado 2. O gráfico está aí, ó. Ele quer o trabalho realizado nessa situação. Todo mundo consegue identificar que transformação é essa, gente? Ó, é uma transformação onde a linha de transformação do 1 para o 2 aqui, ó, é uma linha paralela ao eixo do volume. A pressão não mudou. Qual o nome dessa transformação mesmo? Isobárica. Na transformação isobárica, eu mostrei para vocês, tem duas maneiras. Pode ser essa área abaixo do gráfico, abaixo da curva, que é simples, ó, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Esse retângulo amarelo aí é muito fácil de calcular a área, gente. A base aqui, dividido por 2 não, né? Só base vezes altura.
A base desse retângulo aqui, ó, 2 vezes, de 2 ao 5 aqui, ó, dá 3 essa base. Ó, 5 menos 2, 3. E a altura aqui vale 8. Mas observa uma coisa, galera. Tem uma pegadinha que acontece às vezes nessa questão. Olha aí o que acontece aqui no volume. Ó. Tem o número 10 a menos 3 aqui, gente. Ó. 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse 10 a menos 3, ele vai entrar nas contas. Por quê, professor? Porque esse 2, ele tem esse... É 2 vezes 10 a menos 3. Seria como se fosse 0,002 esse número aqui. Ó. Mas para não ficar escrevendo dessa maneira, coloca-se aqui do lado esse número. O 5, 5 vezes 10 a menos 3. No eixo vertical da pressão, o mesmo acontece. Não é simplesmente 8. É 8 vezes o número que tiver aqui. Professor, e se não tiver número nenhum aqui? Aí seria apenas 8. Mas se qualquer número que tiver aqui vai ser multiplicado por esse 8. Qualquer número que tiver aqui vai ser multiplicado por esses valores do eixo horizontal aqui do volume. Beleza? Então, só atenção nisso. É simples, mas não pode esquecer que tem esses números aí. Então, para calcular essa área, ó, vai ser esse valor da base vezes a altura. A base vale do 2 até o 5, dá 3. Mas como tem esse númerozinho, é 3 vezes 10 a menos 3, certo? A altura vale 8, mas como tem esse número, é 8 vezes 10 elevado a 5. Ó. 8 vezes esse número aqui do eixo vertical, ó, não esqueçam dele. Então, base e altura. Só multiplicar isso aqui, gente. Vai ser o trabalho. Então, multiplicando aí, ó, base vezes altura, número com número, 3 vezes 8, 24. Potência com potência, é só somar os expoentes na multiplicação, né? 5 somado com menos 3 dá 2. Então, ó, 3 vezes 8, 24. 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 5, somando os expoentes e repetindo a base, dá 10 elevado a 2. Então, se você olhar, 10 elevado a 2 é 100. Isso aqui daria 2.400 joules. Já seria a nossa resposta, né? Beleza, seria isso. Mas, às vezes, o problema tem a opção A, B, C, D e E, né? Então, às vezes, a resposta não vem dessa maneira, não vem escrito 2.400 joules. Aí eu vou mostrar para vocês outra opção de resposta. Ó. Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, a vírgula está atrás do 4. Quando você anda com a vírgula uma casa para a esquerda, você adiciona 1 no expoente, né? Então, para você andar com a vírgula, tem que obedecer a regra aqui da potência aqui, ó. E isso ficaria 2,4, andando com a vírgula até o meio aqui, uma casa, né? Por isso adicionei 1 aqui, 10 ao cubo. Esse resultado aqui de cima, ó, é o mesmo do de baixo, só está escrito de uma maneira diferente, notação científica, gente, essa maneira de escrever. Quando tem apenas um número na frente da vírgula aqui, que não é um número zero, né? E ele tem a sua potênciazinha aqui. Então, esse é um número em notação científica. Às vezes a resposta vem dessa maneira. Você chegou na resposta, andou com a vírgula uma casa para a esquerda para colocar em notação científica. É obrigado a fazer isso sempre, professor? Não. Mas se as opções estiverem em notação científica, você vai ter que saber andar com a vírgula até chegar na primeira casinha aqui. E o número de vezes que você andou com a vírgula para a esquerda é o número que você vai adicionar aqui. Andou uma casa só, adicionei 1. Se eu andasse para a direita, eu ia subtrair 1 aqui, tá, gente? Só para lembrar. Ou ainda eu posso ter uma resposta, porque 10 elevado a 3 também pode não, né? Significa quilo, né? Por exemplo, quando 1 quilograma é 10 elevado a 3 gramas. 1 quilolitro é 10 elevado a 3 litros. 1 kilobyte é 10 elevado a 3 bytes. 1 kilojoule é 10 elevado a 3 joules. Então, galera, olha só. Em vez de, às vezes, não aparece 10 elevado a 3. Às vezes, o pessoal coloca esse prefixo aqui, esse K, que representa o quilo. Então, aqui seria 2,4 quilojoules, beleza? Também seria uma resposta correta para a situação. Na verdade, as 3 respostas são corretas, só depende de como as opções vão aparecer na sua frente, beleza, gente? Então, é isso. Ó, essa é a resolução do nosso problema. Muito fácil. Ah, tem aqui a pergunta aqui, ó. E se a seta indicasse uma transformação do 2 para o 1? Se a seta fosse aqui, ó, essa setinha fosse do 2 para o 1, seria uma redução de volume do 5 para o 2, né? Se fosse uma redução de volume, o trabalho seria negativo. Eu ia pegar a minha resposta e botar aqui, ó, um sinalzinho de menos aqui, ó, se o trabalho fosse, se fosse uma compressão do gás do volume 5 para o volume 2 metros cúbicos aqui, ó, então eu estaria dizendo que o trabalho é negativo, né? O gás, o trabalho realizado pelo gás é um trabalho negativo, né, em compressão, em compressões, né? Então é isso, gente.
finalizando aí nosso processo, podemos usar também aquela formulazinha que eu mostrei para vocês, que é P vezes ΔV. Pressão vale 8, ΔV é a variação do volume que está aqui também. No fundo, multiplicar isso aqui é calcular essa área ou usar essa fórmula, tanto faz, só vale para transformações isobáricas, essa formulinha. E aí está feito, mostrando para vocês mais ou menos o mesmo cálculo do slide anterior, né? Dúvidas, você volte no slide anterior, observa como é que é a conta, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês e ensinar um pouquinho de física para vocês. Beijinho, bom trabalho para todos e até a próxima.